Oi, tudo bem, meus lindos? Então vamos começar a falar sobre a cinemática, sendo que o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, especificamente, iremos falar hoje sobre a parte de aceleração. Normalmente, quando nós falamos sobre essa forma de movimento, nós estamos falando sobre o quê? Quando se fala sobre o movimento, é quando se tem uma determinada velocidade. Sendo que é chamado de retilíneo, é sempre em linha reta, e uniforme, o que significa isso? Uma forma única, ou seja, né? A aceleração e a direção permanecem iguais, não são alteradas. E variado, a velocidade vai variar de uma única forma, sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Ou seja, né? A velocidade dele pode variar em que? De 2 metros por segundo em 1 segundo, 4 metros por segundo em 2 segundos, 6 metros por segundo em 3 segundos. Então, deu para notar o seguinte, que a velocidade dele sempre foi de 2 em 2, não é? Sempre o quê? Aumentando ou diminuindo, mas do mesmo valor. Para que vocês possam, no caso, compreender a forma de aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos como exemplo aqui a fórmula mais básica, que é a aceleração, que é igual a ΔV, que é a velocidade, dividido pelo tempo. Sendo que ΔV, que é a variação da velocidade, que é a mesma coisa que a velocidade final menos a inicial, e normalmente a unidade utilizada é metros por segundo. Temos também aqui relacionado com a variação do tempo, que é dado sempre em segundos. Não se esqueçam, sempre é o tempo final menos o tempo inicial. E a aceleração? A aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque vocês podem notar que na fórmula nós utilizamos 2 vezes o quê? Essa unidade, o segundo. É por isso que ela é ao quadrado. Esse movimento ele pode ser acelerado, né? Quando a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, fazendo com que a velocidade aumente. Então, sendo que nós podemos também ter uma outra forma de movimento, que é o movimento retardado. Nesse caso, a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários, fazendo com que a velocidade comece a diminuir. Ok? Então, vamos à primeira atividade para que vocês possam, no caso, interagir com essa forma de movimento. Primeiro, calcule a aceleração média de um móvel, sabendo que sua velocidade varia de 2 metros por segundo para 14 metros por segundo em 4 segundos. Então, a primeira coisa que você notou é o seguinte, né? O móvel, pode ser um carro, uma moto, uma pessoa, uma carroça, um jato, qualquer coisa, está aumentando sua velocidade. Por quê? Porque ele está indo de 2 metros por segundo, que é a velocidade inicial, até 14 metros por segundo, que é a velocidade final. Tudo isso foi em 4 segundos. Então, está querendo saber qual é a aceleração média desse móvel. Então, vamos utilizar a fórmula básica, que é aceleração, que é igual a ΔV sobre ΔT. Então, vamos lá. Nós temos a velocidade final. A velocidade final aqui é igual a 14 metros. Menos a inicial, que é igual a 2 metros, dividido por 4. Então, vai ser o quê? 14 menos 2, que é igual a 12, dividido por 4, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Mas como é que, no caso, nós conseguimos obter esse resultado, né? Na prática, o que isso significa, né? Significa que o móvel, ele aumenta a sua velocidade 3 metros por segundo a cada segundo em que o tempo que passou, ou seja, né? Se a velocidade inicial dele era 2 metros por segundo, ele foi aumentando 3 em 3 metros por segundo até chegar a 14. Como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, a velocidade dele inicial foi 2 metros por segundo, sendo que se ele adquiriu uma aceleração de 3 metros por segundo, então quer dizer que mais 3, então em 5 metros por segundo, ele desenvolveu em 1 segundo. Então, em 2 segundos, vai ser quanto? Mais 3 vai ser 8 metros por segundo. Então, 8 metros por segundo mais 3 vai ser 11 metros por segundo em 3 segundos. E 14 metros por segundo em 4 segundos. Olha só.
Então, quer dizer que a sua aceleração, ela é constante, tá? No caso, aumentou 3 metros por segundo a cada segundo. Agora, vamos à segunda situação. Um automóvel com velocidade de 72 km por hora é freado e para após 10 segundos. Olha só, ele é freado. Ele está com uma velocidade de 72 km por hora, tá? Então, ele para após 10 segundos. Calcule a aceleração do móvel. Olha só, o carro freia até parar. Então, quer dizer o seguinte, que a velocidade inicial dele é 72 km por hora. E se ele freia até parar, então a velocidade final vai ser igual a zero. Isso tudo foi em quê? Em 10 segundos. Então, antes de começarmos a fazer qualquer tipo de cálculo para achar a aceleração do móvel, você não pode esquecer que nós temos duas formas de quê? De unidades diferentes. Nós temos aqui o quilômetros por hora e o tempo em segundos. Lembra que nós aprendemos lá no movimento uniforme? É o seguinte, quando nós falamos sobre o que? Grandezas diferentes, nós temos que converter uma dessas grandezas. Então, por exemplo, se eu tenho quilômetros por hora, eu quero transformar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Ou ao contrário, se eu tiver metros por segundo, transformar em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esses 72 km por hora, vamos dividir por 3,6 para que possa dar em segundos também, ou seja, em metros por segundo, que ficou igual a 20 metros por segundo. Muito bem, então agora nós podemos calcular a aceleração. Então, a aceleração vai ser o quê? ΔV sobre ΔT, sendo que a velocidade final foi zero. Por que zero? Porque ele freou o carro. E a inicial foi 72. Dividido pelo tempo total, que é igual a 10. Muito bem? Só que tem um detalhe. O detalhe é que ficou menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Menos 20 dividido por 10 é igual a menos 2. Então, observe o seguinte. Esse sinal negativo significa que ele está freando, está diminuindo a sua velocidade. Agora vamos observar os gráficos, né? Como é que nós podemos observar o gráfico relacionado com o movimento variado? Primeiro, nós temos aqui a velocidade inicial, a velocidade final. E temos o tempo total. Então, vocês podem notar que o vetor, ele tem o quê? Ele começa em ordem crescente, a crescer até chegar à sua forma de velocidade final, tá? Aqui nós temos o quê? Temos a velocidade, que vai de 0 até 30 metros por segundo, e o tempo, que vai até 0 até 10. Tá? Então, observa que a velocidade dele foi aumentando de 1 a 1 segundo. A aceleração escalar ela é obtida a partir do gráfico, que é a velocidade vezes o tempo. Tá? E você vai calcular a inclinação dessa reta. Então, nós temos aqui 3 formas de gráficos diferentes. Nós temos aqui o movimento retilíneo uniformemente variado, em que a aceleração tem que ser maior que zero, então, a partir da sua origem até chegar ao seu objetivo, tá? Então, esse aqui é um movimento acelerado. Agora, quando é o seguinte, ele freia, desacelera, então, a aceleração é o quê? É menor que zero. Então, o que acontece? Então, quer dizer que ele parte da velocidade dele máxima até ele chegar, no caso, em determinado tempo, ele frear totalmente, que ele chega a zero. Agora, observa a diferença relacionada com o quê? Com o movimento retilíneo uniforme. A diferença é o quê? É que a velocidade ela é sempre constante. A aceleração ela é igual ao movimento, não se altera. É por isso que ela é sempre o quê? Sempre o mesmo. Qualquer momento que ela passe, vai ser sempre o mesmo, ou seja, 2 metros por segundo. Em 1 segundo, 2 metros por segundo. Em 2 segundos, 2 metros por segundo. Então, não acontece alteração. Vocês podem notar que o movimento retilíneo uniformemente variado já acontece essas alterações, tá? Aqui tem uma situação gráfica em que nós podemos observar várias situações diferentes. Esse gráfico aqui, vocês podem notar que nós temos aqui relacionado com a velocidade no decorrer do tempo. Eu estou querendo saber aqui qual vai ser, no caso, a velocidade do ciclista
se ela é constante ou não. Então, vamos lá. Se ela é constante, ela tem o quê? Lembra do quê? No gráfico anterior? Então, acontece que o vetor ele vai ficar paralelo ao quê? À reta do tempo. Então, não, tá? Agora, qual é o tipo de movimento que ele realiza? Se não é um movimento retilíneo uniforme, ele é o quê? É um movimento retilíneo uniformemente variável. E qual é a velocidade inicial do ciclista? Então, vocês olham aqui, ó, qual é a velocidade inicial? É só você ver onde começa o vetor. Então, a velocidade inicial é igual a 1 metro por segundo. E qual é o valor da sua aceleração? Para você calcular o valor da aceleração, você tem que observar o quê? A velocidade dele final até o quê? A inicial. A final aqui foi 21 e a inicial foi 1. E o tempo? O tempo foi de 0 até 10. Então, quer dizer que vai ser 21 menos 1 dividido por 10 menos 0. Vai ficar 20 dividido por 10, que é igual a 2 metros por segundo. Ou, então, você pode observar o seguinte. Você pode observar o quê? Por exemplo, de 3 a 1. Então, pode ser intercalado. De 5 por 3, a mesma coisa. Por exemplo, de 3 menos 1 é igual a 2, tá? E aqui relacionado com o tempo, vai ser o quê? Vai ser 1 menos 0, que vai dar também igual a 2. Então, você pode pegar esses números intermediários aqui, que também vai dar certo, tá? Escreva a função horária da velocidade que representa esse movimento. No caso que eu estou falando sobre a aceleração média, né? Ou chamado também de aceleração escalar, que é ΔV sobre ΔT. Terceira questão. É dado o gráfico da aceleração escalar, aí você nota assim, pô, mas isso aqui é uma aceleração escalar, mas está em linha reta, né? Então, como é que eu posso calcular isso aqui, tá? Sendo que você vai determinar a variação da velocidade no instante de 0 até 5. Como é que eu posso fazer isso? Isso aqui vocês podem notar que é o quê? Que é um retângulo. Então, sendo que você pode calcular aqui a área do retângulo para você ter a resposta, não é? Como é que nós calculamos a área de um retângulo? É só vocês observarem o seguinte. Nós temos a área, ela é equivalente a quê? A velocidade do móvel, a variação da velocidade. Então, vai ficar o quê? A área é igual a base vezes a altura. Então, vai ficar 5 vezes 5, que é igual a 25. Viu como é fácil trabalhar com os gráficos desse tipo de movimento? Então, isso aqui é a base do tipo do movimento da cinemática, o movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Depois nós vamos trabalhar com a nossa segunda etapa dessa forma de movimento. Então, obrigada e até a próxima.